Saudações a todos, meu nome é Aquiles e hoje nós vamos começar a falar sobre doenças genéticas. Inicialmente eu queria que você entendesse que ao longo da disciplina de fisiopatologia eu vou falar de várias doenças que eu vou ter que retomar um pouco alguns conceitos genéticos. Então esses conceitos básicos eu vou trazer nesse momento aqui. Eu entendo que esses conceitos já foram vistos por vocês nas disciplinas de genética, nas disciplinas de biologia celular e molecular. Mas eu vou retomá-los aqui, porque lá na frente, quando a gente for conversar sobre algumas doenças, eu vou ter que falar de mutação, vou ter que falar de alteração na estrutura terciária de uma proteína, falar de fenótipo, de genótipo. Então, tudo isso a gente vai ver um pouquinho na aula de hoje. Veja, os objetivos consistem em definir um pouco de cromatina, cromossomos, mutações, polimorfismos, entender o processo de replicação e sua relação com a inserção de mutações no DNA e também tentar entender um pouquinho dos padrões de herdabilidade genética. Vejam, eu sei que tem gente aqui que está me escutando que é muito craque nesses conceitos. Então, caso você queira pular, eu estou deixando aqui em cima um minuto específico desse vídeo em que a gente vai começar a entrar na parte mais aplicada à fisiopatologia. Mas quem não for tão craque nesses conceitos, e eu sei que muitos profissionais de saúde têm dificuldade nessas partes básicas, fica aqui o convite para a gente entrar e mergulhar um pouquinho nisso, beleza? Tomara que eu consiga trazer um pouco mais de clareza para quem ainda não entende sobre isso, mas vamos lá, né? Então vejam só. Eu queria começar esses temas falando sobre essa grande bola que a gente vê lá na biologia celular, conhecida como ciclo celular. Entendo o ciclo celular como sendo uma divisão bioquímica, mas uma divisão também didática, em que principalmente, na verdade exclusivamente, ela acontece dessa maneira para as células eucarióticas. Então veja que a gente está falando sobre humanos aqui. A gente não está falando sobre as bactérias, os procariotos. Então pense, foque nesse ciclo celular como importante para as células eucarióticas, foque para os humanos principalmente. Esse ciclo celular ele tem duas grandes divisões. A fase de divisão nuclear, certo? E citoplasmática, que é a fase M, e a fase de intérfase, que é uma fase em que a célula não está se dividindo. Então, basicamente, ela é dividida entre divisão nuclear, propriamente dita, e celular citoplasmática, versus não divisão. A fase de intérfase, que é essa fase em que a célula não está se dividindo, ela pode ter duas funções básicas. Ou é preparar para a divisão, ou é exercer suas funções de célula diferenciada. Então, um neurônio, um hepatócito, um leucócito, que tem suas vias de sinalizações específicas, secretam proteínas específicas, têm funções específicas dentro de um contexto tecidual, elas geralmente estão no que a gente chama de G1. Que é a fase em que eu tenho o metabolismo celular acontecendo, a formação de proteínas, a secreção de proteínas, o movimento celular, a função dessas células de uma forma propriamente específica para cada uma delas. Tem autor que chama até uma fase de G0, em que algumas células que não se dividem mais, como neurônios e miócitos, por exemplo, vão se inserir, em que vão ter o seu metabolismo basal específico, mas que não vão se preparar para nenhum tipo de divisão celular. Algumas outras células, diferenciadas ou não, vão participar do processo de divisão celular. Então, elas têm todo um processo de preparação antes de entrarem na fase de divisão propriamente dita. Na fase S, a gente tem duplicação do DNA. Na fase G2, a gente tem crescimento da célula a nível de fosfolipídios de membrana, a gente tem duplicação de outras organelas. Então percebam que não basta só a gente ter duplicação do DNA para dividir uma célula. As teorias celulares, não falando de origem da vida, mas do que se conhece para a atualidade, uma célula vem a partir de uma célula-mãe. Uma célula é formada a partir de uma genitora, que se divide e forma duas células, por exemplo. Só que para que haja essa divisão, eu preciso que os componentes intracelulares se dupliquem, aumentem de quantidade e que sejam distribuídos de forma equilibradas para as células filhas, para que eu não tenha excesso de componentes em alguma célula e falta em outras células, tá certo? O que a gente conversa muito
não dando tanto crédito, mas já dando, a gente conversa muito sobre o comportamento do DNA, o comportamento do núcleo na intérfase, na fase M. A gente compara muito isso. Então, eu preciso que vocês se lembrem que na fase S, a fase de divisão, de replicação do DNA, em que eu vou ter a duplicação dessa molécula. E essa molécula, eu preciso que vocês tenham bem claramente na cabeça de vocês que dentro de cada núcleo de nossas células, nós temos um DNA que é muito, 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 muito grande. Se a gente pegasse e esticasse esse DNA, ele teria mais de 1,50 m, a literatura assim diz. Mas, para que ele coubesse dentro de cada núcleo, ele precisaria estar em uma forma bem enovelada. Certo? Então, nós temos compactação na molécula de DNA para que ela caiba dentro dos núcleos. E uma coisa que tem muita gente que se confunde, que eu preciso esclarecer isso para vocês, é que nós não temos só uma molécula de DNA no núcleo, não. Tá? Nosso DNA ele é linear, ele não é circular. Fala núcleo, viu? Ele é linear, ele tem uma ponta, ele tem pontas soltas. Mas ele não é só uma única molécula. Ele tem... o DNA, o genoma, ele é composto por 46 filamentos de DNA em humanos, certo? Então lembra que a gente sempre conversou desde o ensino médio que nós temos 23 pares de cromossomos, tá? Esses 23 pares de cromossomos são 23 moléculas de DNA organizadas aos pares. Cada par, cada moléculazinha de DNA dessa, que está aos pares, cada par, cada unidade de um par, veio de um genitor diferente. Então, se você tem o cromossomo 1, esse cromossomo 1, ele veio um da mãe e um do pai, certo? Só que eu preciso que vocês entendam que os cromossomos e o DNA são entidades moleculares iguais, só que a gente chama de cromossomo o DNA superenovelado que está na fase M. Na intérfase, esse DNA tem um nível de compactação menor e ele está apenas organizado com proteínas, então a gente chama ele de cromatina. Mais à frente a gente vai conversar sobre isso. Então se lembre que na fase S a gente tem a duplicação do DNA. Então eu não tenho mais 46 moléculas só de DNA no núcleo. Depois da fase S eu tenho 92. Já pensaram sobre isso? Então essas 92 moléculas de DNA, filamentos de DNA, precisam ser irmamente distribuídos para as células filhas. Tá? Só que quando eu duplico uma molécula de DNA, o processo é semiconservativo. Eu abro as fitas e a polimerização acontece utilizando uma das fitas mãe como molde. E a fita nova que é formada, ela é complementar à fita mãe, de forma que as fitas que se formarem devem ser iguais à fita que anteriormente a formou, certo? Então a dupla fita deve ser igual, certo? À fita da célula-mãe. Tá? Isso é um processo semiconservativo em que as fitas do DNA da célula-filha, uma delas veio da célula-mãe, mas isso não faz parte do nosso escopo. Então eu só preciso que vocês se lembrem desse processo, que vocês tentem imaginar a quantidade de DNA que a gente tem no núcleo na fase G1, tentem perceber que a quantidade de DNA que a gente tem no núcleo na fase G2 é o dobro. Por quê? Porque esse DNA vai ser dividido equilibradamente para cada uma das células filhas. Beleza? E aí, vamos lá. Eu preciso que vocês tenham essa visão de que a dupla hélice de DNA, ela não existe de forma ao pé da letra da célula. Essa dupla hélice, ela sempre está enovelada, sempre vai interagir com proteínas que podem ser histonas, por exemplo, que ajudam nesse processo de compactação do DNA, um processo importante para que esse DNA caiba dentro do núcleo. Só que, durante a intérfase, eu tenho esse DNA num nível de compactação
não tão importante. Por quê? Porque o DNA ele participa de reações bioquímicas, de transcrição, de replicação. Então imagine se essa compactação for tão forte e intensa que eu não consiga abrir as duas fitas. Eu preciso abrir a dupla hélice para tanto replicar quanto para transcrever. Então, se eu não consigo fazer com que essas maquinarias cheguem em determinadas regiões, eu não consigo fazer esses processos. Então, percebam que durante a intérfase nós temos o DNA compactado no núcleo, mas esse DNA tem um nível de compactação que não é tão forte. Ao contrário do processo de duplicação, do processo de divisão celular, em que a gente vai ter o DNA compactado na sua forma na sua forma máxima. O DNA compactado em sua forma máxima é chamado de cromossomo. Tá? Quando o DNA ele está compactado em formas não tão intensas, em formas que eu tenho possibilidade de transcrever, que eu tenho possibilidade de replicar apenas DNA e proteínas, durante a intérfase a gente chama isso de cromatina. Então esqueça que a dupla hélice existe no núcleo de forma simples, certo? Ela sempre vai estar compactada, só que dependendo do nível de compactação a gente chama isso de cromatina ou cromossomo. Mas cromatina ou cromossomo são entidades moleculares, formas em que o DNA se apresenta. Cromatina a gente tem na intérfase. Só que cromossomo a gente tem uma forma super compactada, que é um conceito que acontece durante a divisão celular. Tá? Em que o DNA atinge a sua formação, a sua compactação máxima e é chamado de cromossomo. Então, quando a gente fala metáfase, lembra que metáfase é uma das fases da mitose. Então, esse cromossomo em metáfase, ele atinge o maior grau de compactação. Então, a melhor forma de você visualizar o cromossomo não é enquanto ele está em uma forma não tão compactada durante a intérfase. A melhor forma de você visualizar os 23 pares é quando ele está na sua forma mais condensada. Aí você consegue, inclusive, ver por técnicas de cariotipagem, tá certo? Então, preciso que você se lembre que quando a gente fala de metáfase, a gente já falou de duplicação do DNA. Essa célula está em divisão, esse núcleo está em divisão. Então, esse cromossomo ele está duplicado. Essa fita de DNA ela é igual a essa outra fita, porque isso aqui é um cromossomo duplicado. Na biologia molecular, a gente chama isso de cromátides irmãs, mas que são frutos do mesmo DNA que foi duplicado, certo? E estão ambos em grande forma de compactação. Tá? Então, preciso que vocês entendam essa diferença de cromossomo e cromatina e que vocês visualizem que quando a gente dá um zoom tanto no cromossomo quanto na cromatina, a gente vai ver a dupla hélice formada por bases nucleotídeas, né, as bases nitrogenadas interagindo por ligações de hidrogênio, geralmente adenina, timina, guanina, citosina, certo? Isso no DNA. E aí eu preciso que vocês percebam que quando o DNA está na sua forma de cromossomo, e muito condensado, eu não tenho como abrir essas fitas. Mas quando ela está numa forma menos condensada, durante a intérfase, durante a fase G1, por exemplo, eu consigo abrir essas fitas, eu consigo transcrever esse DNA, certo? Eu consigo, no iníciozinho da fase S, ativar as polimerases para replicação do DNA. Então, uma das coisas interessantes que eu vou trazer para vocês é que a quantidade de DNA dentro de um núcleo, ou seja, a quantidade de filamentos de DNA que a gente tem dentro de um núcleo, varia de acordo com a espécie. A gente fala que a quantidade de cromossomos, eu preciso que você entenda que cromossomos é um conceito que acontece dentro da divisão, mas a quantidade de DNA no núcleo interfásico, que é exatamente a quantidade de cromossomos, vai variar de acordo com a espécie. Né? Cada espécie vai ter um conjunto de DNA diferente. E dentro de nós, dentro da nossa espécie, né, nós humanos, eu tenho cromossomo 1, você tem um cromossomo 1, certo? E esse cromossomo 1 tem uma sequência de genes específica.
Então, nessa partezinha do cromossomo 1, eu e você temos o mesmo gene, por exemplo. Mas não necessariamente no cromossomo 1 da macaca mulata, essa macaca vai ter exatamente o gene que eu estou falando. O gene que produz a proteína X. Eu e você temos esse gene no cromossomo 1, mas não necessariamente outra criatura desse nosso universo, de outra espécie, vai ter nesse cromossomo 1 o gene para essa estruturinha aqui. Então perceba que dentro de uma mesma espécie a ordem dos genes se mantém. Então a localização dos genes também se mantém. Embora nós tenhamos diferenças dentro de uma mesma espécie, todos os humanos têm no braço curto do cromossomo 13 o gene que vai codificar para determinada proteína. Beleza? E isso varia entre as espécies na ordem desses genes, né? E até mesmo no número de cromossomos. A quantidade de cromossomos dentro de um núcleo. Embora, sim, nos eucariotos, esses cromossomos sejam formas, né, condensadas desse DNA, todos eles são lineares, todos eles possuem genes, enfim. Só que todos eles têm grandes diferenças entre as espécies. Beleza? Vamos lá. O que eu queria que vocês entendessem é que quando a gente dá um zoom nessa estruturinha aqui, a gente vai ver uma dupla hélice. Um zoom muito grande, muito grande. A gente vai ver uma dupla hélice. Essa dupla hélice, ela é composta por uma sequência de nucleotídeos. Essa sequência de nucleotídeos que consegue ser transcrita, como é que é o nome dessa sequência a nível molecular? Isso é um gene. Então, essa sequência que consegue ser transcrita em um RNA é um gene. Então, perceba que nessa posição deste braço, dessa região, dessa banda, dessa subbanda, nós temos um gene, por exemplo. Tá? E esse gene, essa posição ela vai ser conservada para a nossa espécie humana. Tá? E perceba que cada cromossomo, cada filamento de DNA veio um de cada pai, cada geração parental, um do pai e outro da mãe. Então, dentro de um mesmo núcleo, eu tenho 2 cromossomos 1, 2 cromossomos 2, por exemplo. Então, a gente tem 22 pares autossômicos e um par sexual. Tá? Então, 23 pares de cromossomos. Então, veja só. Esse gene que está nessa região, ele é exatamente o mesmo gene que está nessa região. A função dele é codificar um RNA, que pode ser ou não traduzido em uma proteína, mas que a localização é a mesma, o RNA vai codificar basicamente a mesma estrutura, e cada uma dessas sequências veio de um parental. E quando os RNAs são formados, eles podem ter diversos destinos, ou a produção de proteína ou não, mas digamos que seja um destino de produção de proteína, essas proteínas elas podem ser iguais, se a sequência desse gene for muito parecida, ou elas podem ser diferentes, se a sequência desses genes for muito diferente. Você herdar sequências muito diferentes, tá certo? Então sempre pense que nós, como um organismo diploide, nós não temos apenas um único gene que codifica para uma determinada coisa. Esse único gene vai estar num cromossomo que tem um homólogo que vai codificar exatamente o mesmo gene. Só que as sequências podem estar muito parecidas ou muito diferentes. E o produto disso daqui pode ter funções muito parecidas ou muito diferentes, de acordo com a sequência que você herdou. Certo? E aí, quando a gente dá um zoom nesses cromossomos, eu preciso que vocês percebam que durante a fase 1 a gente tem muito esse processo de transcrição em que o DNA dá origem a uma molécula de RNA. Então, a transcrição de DNA para RNA depende da abertura da fita e depende da sequência que está inserida nesse DNA. Por quê? Porque, por complementariedade de bases, eu vou formar esse RNA. Tá? Então, perceba que o DNA dupla fita vai formar um RNA de uma única fita.
E esse RNA aqui demonstrado é um RNA mensageiro, que vai dar origem a proteínas. Mas Aquiles, toda a sequência do DNA vai dar origem a um RNA? Não. Tire isso da sua cabeça logo de agora. Tem muita região no DNA que não vai dar origem a RNA nenhum, que não vai ser molde para RNA nenhum. E o que significa esse tal de molde? A sequência de nucleotídeos que o RNA terá vai ser exclusivamente dependente da sequência de DNA a qual ela vai ter como molde. Então aqui eu estou demonstrando a formação de um RNA por processo de transcrição a partir de uma sequência de complementariedade de bases. Então esse RNA só tem U, A, G, porque eu tinha aqui um T, Z, T, entendeu? A partir do momento em que eu tenho uma outra região do DNA, ou essa região do DNA está modificada, eu vou ter um outro produto de RNA. Então, a gente diz, na biologia molecular, né, tem diversos conceitos, mas um gene, basicamente, é composto por uma sequência de DNA que vai dar origem a uma sequência de RNA. Essa sequência vai ser composta por regiões codificadoras e suas regiões regulatórias, mas deixe-se para a genética. Eu preciso que vocês entendam que, basicamente, um gene ele vai dar origem a um RNA. Ele vai servir como molde para um RNA. Claro que vai ter suas sequências codificantes e sequências regulatórias dentro do mesmo gene. E aí, uma coisa que eu preciso que vocês tenham em mente. Não necessariamente todo o DNA vai ser composto por genes. Já falamos sobre isso. E o gene não necessariamente vai ser molde para a transcrição de um RNA, que vai ser molde para a formação de uma proteína. Tire isso também da cabeça. Existem outros RNAs além do RNA mensageiro. O ribossômico é um exemplo, o transportador é outro exemplo. Nós temos diversos outros tipos de RNA dentro de uma célula eucariótica. Então, existe um conceito chamado de mundo de RNA, tá bom? Em que a gente conhece como RNAs não codantes, RNAs que não vão ser moldes para a formação de proteínas, beleza? Então, esse processo de transcrição que acontece muito na fase G1, por exemplo, formando proteínas específicas para cada célula de cada tecido. Ele tem que estar muito claro na nossa cabeça. Por quê? Porque aí pode acontecer muitos erros e pode estar associado à formação de diversas doenças. Então, a partir do momento em que eu tenho um RNA mensageiro, ele pode ser endereçado para um ribossomo para que ele seja traduzido, saia de uma linguagem de nucleotídeos e entre numa linguagem de quê? De aminoácidos. Então, quando eu mudo de uma língua para outra, eu traduzo. Então, a tradução de uma linguagem bioquímica de nucleotídeos para uma linguagem bioquímica de aminoácidos, que há uma diferença química entre elas, a gente chama isso de tradução. E na tradução, para que eu tenha uma sequência de aminoácidos específica, eu preciso ter uma sequência de nucleotídeos também específica de RNA mensageiro, que eu preciso que vocês se lembrem que veio a partir de uma sequência específica no genoma conhecida como gene. Tá? E aí, observe, por exemplo, que essa sequência, essa trinca, vai dar origem a uma metionina, vai dar origem a uma treonina, a um glutamato, a uma leucina, a uma arginina, a uma serina. E um stop, que a gente diz, não é um aminoácido, é uma sinalização para o ribossomo parar de traduzir. E aí eu preciso que vocês percebam que a sequência de aminoácidos é muito importante para a formação de uma proteína. Segura essa informação aí, que daqui a pouco a gente vai ver isso. Mas se eu alterar essa sequência de aminoácidos, eu posso completamente destruir, aniquilar a função de uma proteína. Então perceba que se essa sequência não for conservada, eu posso ter a origem de diversas doenças. Certo? Eu posso ter explicação molecular da patogenia para diversos tipos de doenças. Não só genéticas, gente. Certo? Então vamos lá. Observe, por exemplo, que se eu trocar essa adenina aí por uma uracila, por exemplo, certo?
Eu posso gerar um outro aminoácido? Eu não estou com código genético na cabeça não, viu, minha gente? Então, me perdoe aí. Mas eu posso. Eu posso não ter um glutamato nessa posição. Eu posso ter um glutamato, se o código for o mesmo. Né? Posso ter um aminoácido de mesma classe, hidrofóbica ou não. Posso ter um aminoácido de uma classe bioquímica completamente diferente, que vai mexer nas interações que essa molécula, essa proteína vai ter. Outra coisa, por exemplo, se eu tiver a deleção, né, se eu herdar uma deleção lá no DNA que faça com que eu não tenha esse único aminoácido, essa única base nitrogenadazinha aqui. Perceba que agora eu vou considerar, para a formação desse próximo aminoácido, essas outras 3 bases aqui. Né? Então, veja só que confusão eu posso ter se eu deletar um único aminoácido. Se eu substituir, deletar um único nucleotídeo, me perdoe. Se eu substituir um nucleotídeo desse como GAG, né, que gera um glutamato, se eu substituir esse G por um por uma uracila, eu vou ter UAG. Então, o sinal para a parada de tradução vai ser aqui. Ó. Observe como seria igual a UAG da parada de tradução. Então, essa proteína só ia ter metionina e treonina. Ela não ia ter glutamato, leucina, adenina, serina. Ela ia parar na treonina. Então, perceba que eu ia diminuir o tamanho dessa proteína. Então, um estardalhaço pode acontecer quando eu mexo na estrutura desse RNA. E, consequentemente, na estrutura dessa proteína. E essa alteração a nível de RNA, perceba que veio através de uma alteração no genoma. E essa alteração do genoma pode ter vindo dos seus pais. Tá certo? Então, aqui é só mostrando a vocês o processo de tradução em que a gente vê um ribossomo auxiliando na chegada dos RNAs transportadores com determinados aminoácidos. Perceba que essa sequenciazinha do RNA mensageiro, ela vai determinar qual que vai ser a sequência complementar do anticódon, que vai ter um aminoácido específico. Então, esse polipeptídeo aqui, ele vai ter uma sequência que é determinada, portanto, pela sequência do RNA mensageiro, que precisa ser conservada. Se essa sequência tiver modificações, observe que eu posso ter um polipeptídeo completamente diferente do que é usual. E lá na bioquímica básica, a gente percebe como a estrutura primária ela é uma estrutura química sequencial, em que um aminoácido pode ser hidrofílico, outro mais hidrofóbico, e aí, dependendo da posição, ele pode ter interação com uma região dentro da mesma proteína, formar estruturas secundárias, enovelar-se em estruturas terciárias, e pense numa enzima. As enzimas, como algumas proteínas, por exemplo, que são enzimas, são muito importantes para o metabolismo. Já tiveram bioquímica, provavelmente. Então, para o metabolismo celular, é muito importante que essas proteínas tenham estruturas conservadas. Essas enzimas tenham um encaixe interessante com o seu substrato para que elas catalisem reações. Então, esse encaixe é determinado pela forma e estrutura terciária que essa proteína vai ter, que, se ela não tiver algum aminoácido na sua estrutura primária que seja importante para dobrar uma fita com a outra, por exemplo, ela vai poder adotar uma estrutura completamente diferente. Então, eu posso comprometer vias bioquímicas por causa do comprometimento da sequência de aminoácidos que eu tenho na proteína, por causa do comprometimento da sequência de nucleotídeos que eu tenho no RNA mensageiro, por causa da alteração que eu herdei, por exemplo, lá na sequência do gene. Então, esse é o dogma central da biologia molecular. Aquelas exceções existem demais. Certo? Mas, basicamente, eu quero que vocês percebam que as diferenças que nós temos entre nós, seres humanos, são explicadas por alterações no nosso DNA. Certo? Tem suas bases moleculares nisso. Por quê? Porque eu vou ter proteínas que não necessariamente vão ser disfuncionais. A alteração no DNA não necessariamente vai gerar uma disfunção na proteína. Mas se gerar, essa disfunção ela vai ser evolutivamente selecionada ou não. E o que eu preciso que vocês percebam é que
dependendo da alteração, se ela não for uma alteração que cause morte, que cause dano, que cause doença, ela pode continuar na nossa história evolutiva. E o meu nariz é diferente do seu nariz, porque as proteínas da matriz extracelular, das células que compõem o meu nariz, são muito parecidas com as suas, mas têm suas diferenças. Certo? Então, o meu DNA ele é muito parecido com o seu, mas nossas proteínas, nosso DNA tem suas diferenças. É isso que me faz não ter nenhum irmão gêmeo. Entendeu? Os irmãos gêmeos monozigóticos têm um DNA muito, 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 muito parecido. Então, grande parte do conjunto de proteínas que eles vão ter vai ser parecido. Então, o corpo dessas pessoas parecem. Né? A forma com que eles reagem aos estímulos ambientais, agressores, também vai parecer. A forma com que eles reagem aos estímulos de exercícios, a nutrição, a resposta aos medicamentos, a resposta ao ambiente geralmente é muito parecida também. Porque o DNA e o conjunto proteico vai ter muita semelhança. Agora, perceba que dependendo do tipo de alteração, eu vou gerar um produto tão disfuncional, uma proteína tão disfuncional, que eu não vou ter apenas uma diferença, eu posso ter uma doença. Tá? E isso é base não só para as doenças que têm uma explicação exclusivamente genética, mas para doenças que podem ser adquiridas ao longo da vida. Você pensa que uma bactéria, um vírus, que quando ele chega, que um vírus vai infectar uma célula, ele precisa de um receptor, que geralmente é uma proteína, uma glicoproteína. Se esse receptor for igual em todo mundo, ele vai conseguir fazer uma pandemia. Agora, se existirem pessoas que têm alterações nesse receptor, não necessariamente essas alterações geram doenças, tá? Mas às vezes essas alterações impedem a ligação com proteínas desse vírus, impedem o adoecimento, certo? Então, pode ser que essas alterações, para esses contextos de pandemia, para o contexto de infecção, seja interessante. Elas não geram adoecimento, elas são alterações toleráveis pelo nosso organismo, mas que em determinado contexto ambiental, elas podem alterar o mecanismo de infecção. Então, existem pessoas que têm predisposição genética a uma piora de um quadro clínico, a uma piora, predisposição genética a infecção por determinados patógenos. Então, mesmo em doenças adquiridas no ambiente, alterações genéticas vão ser importantes porque, como essa criatura que está chegando no nosso organismo vai encontrar essa célula, é determinado pela sequência desse DNA, tá certo? Então, se eu for trazer para vocês aqui, por exemplo, a gente pode falar de Covid, a gente pode falar de HIV, a gente pode falar de respostas a vacinas, diversas doenças bacterianas também, inflamação, câncer. Então, tudo isso tem um componente genético muito forte. E aí eu trago para vocês o que seriam essas variações. Veja, aqui eu tenho uma dupla fita em que eu tenho um pareamento guanina-citosina. De repente, esse pareamento mudou para adenina-timina. Vejam, se na população eu tenho essa característica aqui, eu produzo uma enzima, uma proteína específica, a partir dessa sequência de DNA, eu herdo, por exemplo, essa mutação aqui. E aí minha enzima, minha proteína vai ser diferente. Então, perceba que essa variação ela pode acontecer em qualquer região do genoma, seja codificante ou não. Mas perceba que regiões que vão ser codificadas em proteínas, por exemplo, a gente tem um problema, porque a proteína pode ser modificada. Pode ser modificada dependendo da alteração. Aqui eu estou falando de uma substituição, mas às vezes eu posso ter inserção de um nucleotídeo no meio dessa história aqui, certo? Eu posso ter a deleção de diversos tipos de genes, a inserção de trincas, a deleção de pedaços cromossômicos inteiros. Então eu preciso que vocês entendam que essa sequência ela não é imutável e que diversas variações podem acontecer. E essas variações elas se instalam por meio do processo de replicação.
grande parte das vezes. Então perceba aqui que essa molécula de DNA ela está normal aqui, tá? Só que quando eu tenho processo de replicação, essa sequência aqui ela vai ser molde para a formação de uma nova e essa sequência vai ser molde para a formação de outra. Tá? Só que imagine que essa guanina ela esteja oxidada, como a gente conversou na aula de lesão celular, por exemplo, lesão de DNA. Vai que essa guanina seja uma 8-oxoguanina, que pode se parear com timina. Então perceba que no momento em que eu vou replicar essa molécula, no lugar de colocar uma citosina, que antes normalmente acontecia, eu vou colocar uma timina, porque essa base é uma 8-oxoguanina, por exemplo. Essa base foi alterada por processos de lesão de DNA. E aí, quando eu insiro essa base, entre aspas, errada, e eu passo por um novo processo de replicação, veja que agora eu tenho uma timina com uma guanina. E aí, quando eu passo por um outro processo de replicação, essa timinazinha aqui, ela vai ser molde para uma adenina. E olha só, antes eu tinha uma guanina-citosina, agora eu tenho uma adenina-timina. A adenina-timina é normal no DNA, a nível pontual. Não estou falando a nível do que vai produzir. Mas a adenina-timina é normal no DNA. Então, eu não tenho a maquinaria de reparo de DNA, não tem como detectar erro nisso daí. Ela tem como detectar erro enquanto eu tenho um pareamento errado durante os processos. Mas depois dos ciclos de replicação, em que eu vou ter uma fita sendo formada a partir de uma base inserida errada, eu formo uma complementaridade de bases normal, e aqui eu tenho uma situação de uma mutação em que eu tenho a diferença entre um par de base inicial e um par de base de uma das células filhas, certo? Então, o processo de replicação de DNA é importante para instaurar essas variabilidades. E, mais uma vez, isso daqui pode ou não gerar doença, pode ou não gerar diferença, certo? Dependendo da onde isso acontece no DNA. E vejam, existe na genética um ramo que trabalha com a tal da genética das populações. Esse ramo conversa principalmente sobre a frequência de algumas alterações, de algumas variações no DNA em torno de uma população, né? Se aquela alteração está muito frequente ou pouco frequente. E se diz que os fenômenos de seleção natural tendem a aumentar a frequência de alterações que sejam ou neutras, basicamente, ou que confiram algum tipo de vantagem evolutiva. E outras alterações que confiram algumas características um pouco deletérias, tendem a diminuir ao longo das gerações, né, por um processo de seleção natural. Isso de uma forma bem básica, tá certo? E aí, geralmente, quando numa população alguma alteração ela está acima de 1%, sua frequência acima de 1%, alguns autores chamam isso de polimorfismo. E quando essa frequência está abaixo de 1%, alguns autores chamam isso de mutação. E é isso que faz com que o termo mutação tenha um peso negativo muito grande. Porque geralmente, quando a gente fala de mutação, aquele alelo, aquela alteração daquele gene, aquela forma alternativa daquele gene, aquele alelo alterado, geralmente tem baixas frequências justamente porque está associado a alguma doença, alguma característica um pouco disfuncional de alguma proteína, né? E é selecionado negativamente ao longo do tempo. Isso é um conceito bem genético, mas só para a gente entender que mutação e polimorfismo podem representar o mesmo evento molecular, mas que didaticamente ele é caracterizado a partir da frequência que aparece numa população, e que essa frequência tem a ver com seleção evolutiva, certo? Mas enfim, tratando-se de mutações, de polimorfismos, de tudo que a gente viu até agora, nem tudo está perdido. Veja só, nós somos seres diploides, ou seja, o gene, né, que está localizado em um cromossomo vai encontrar um cromossomo homólogo que tem o mesmo gene. Então, eu produzo uma proteína X a partir de um gene em um cromossomo homólogo e eu produzo a mesma proteína, em tese, a partir da mesma região
do outro cromossomo homólogo. Cada homólogo vindo de um pai, né, de um progenitor, do seu pai ou da sua mãe. Tá? E aí, de acordo com as sequências que você herdar, o produto vai ser muito parecido ou o produto vai ser bem diferente. Tá? Geralmente, quando os produtos proteicos são muito parecidos, ou porque eles são muito funcionais, ou porque eles são completamente disfuncionais, a gente chama aquele indivíduo, a gente chama aquele comportamento fenotípico de um homozigoto. Tá? E quando o produto ele difere entre os alelos, o que são alelos? São formas alternativas do mesmo gene. Então, eu estou produzindo o gene fulano de tal, a partir dos dois alelos, a partir das sequências que eu herdei do pai e da mãe. Se essas sequências forem diferentes ao ponto de gerarem produtos proteicos diferentes, a gente diz que esses alelos são diferentes e que esses alelos produzem um efeito fenotípico de heterozigose. O organismo vai ser, portanto, um heterozigoto para aquela característica fenotípica. Então, a gente define o que é homozigoto e o que é heterozigoto, principalmente pelo fenótipo, pela observação da manifestação daquela sequência a nível fenotípico, tá certo? E aí nós também temos alguns termos da genética que se chamam dominância e recessividade. O que seria um alelo dominante? Seria justamente quando a presença de uma determinada sequência herdada ou do pai ou da mãe gera um produto que fenotipicamente se sobressai ao produto do outro alelo. Seja ele, se ele for recessivo, por exemplo. Se ele for dominante, os dois produtos vão ser iguais. Né? Mas se num heterozigoto que eu vou ter dois produtos diferentes, se um deles tiver uma capacidade fenotípica de se sobressair, de aparecer fenotipicamente, esse alelo é chamado de dominante. O recessivo só vai aparecer, só vai se manifestar fenotipicamente na ausência do dominante. Então, esses são conceitos básicos da genética, mas que são importantes para a gente entender o que é um traço dominante, uma doença recessiva. Né? Então, sempre que a gente estiver falando desses termos, dominância e recessividade, a gente precisa olhar para o fenótipo e precisa observar se aquela diferença, né, no heterozigoto, quem que se manifesta? É o alelo do pai ou o alelo da mãe? O que se manifestar fenotipicamente, aquele será o dominante. Tá? E o recessivo só vai se manifestar na ausência dos dominantes. Então, eu preciso que o alelo do pai e o alelo da mãe sejam recessivos para que aquela característica fenotípica de recessivo apareça. E aí, nós temos esses conceitos transformados em letrinhas na genética, em que o homozigoto é quando eu tenho produtos funcionais das proteínas, produtos proteicos parecidos. Eles podem ter função ou não. Tá? E o heterozigoto, que é aquele que define o que é dominante ou recessivo, é justamente quando eu tenho produtos proteicos diferentes. E qual que vai ser a resposta fenotípica para aquela diferença? O que aparecer será o dominante. Tá? E o recessivo será uma característica fenotípica que só vai aparecer na ausência do dominante. Tá? Então, quando a gente fala de homozigoto dominante, então eu herdei aquela alteração que fez com que aquele alelo fosse dominante nos dois cromossomos. O homozigoto recessivo, os dois cromossomos vão ter o alelo recessivo, então eu vou manifestar aquele traço recessivo. E o heterozigoto, eu vou herdar de um pai ou de uma mãe, cromossomos homólogos com alelos diferentes, em que a presença de um dominante será suficiente para a manifestação de um fenótipo, independente do recessivo, certo? E o que é interessante a nível de graduação, farmácia, nutrição, fisioterapia, o que for, é que essas diferenças entre as proteínas que nós formamos, nosso DNA,
faz com que nós tenhamos diversas interações com o mundo. Então, nós podemos reagir a medicamentos de formas diferentes. Dentro de uma população, nós podemos ter pessoas que vão ser metabolizadores rápidos ou metabolizadores lentos de fármacos. O metabolismo de fármacos, vocês vão ver lá na farmacologia, que depende muito do fígado, que tem nos retículos endoplasmáticos várias proteínas da família CYP450, P450, citocromo P450. E essas enzimas metabolizam esses fármacos, pegam os fármacos e transformam em formas menos tóxicas, em formas ativas, certo? Só que enzimas dependem de sequências que vieram da sequência do DNA. Então, dependendo da pessoa, dependendo da origem, dependendo do que você herde, você vai ter proteínas que vão ser mais funcionais ou que vão ser menos funcionais, fazendo com que você metabolize mais rápido um fármaco ou mais lento. Se você metabolizar muito rápido um fármaco, pode ser que eu não tenha concentração no sangue suficiente para ele ter um mecanismo de ação. Mas se você metabolizar muito lento, pode ser que ele gere toxicidade, entendeu? Em se acumular no sangue, por exemplo. Então, tudo isso é importante para a dieta, para como a gente responde aos medicamentos, para como a gente responde às infecções, tá certo? E nós temos algumas doenças que são caracterizadas como sendo genéticas. Então, doenças genéticas propriamente ditas, principalmente as conhecidas como mendelianas, em que a gente tem um componente genético muito importante, ou seja, independente do ambiente, ela vai se manifestar, certo? Que ela tem um componente genético muito grande, então ela pode ser conhecida como autossômica dominante. Então, a alteração no gene está no cromossomo autossômico, ou seja, não é um sexual, não é nenhum X, não é nenhum Y. E aí, lembra que eu falei para vocês que algumas proteínas, dependendo das mutações, podem ter um ganho de função. Isso é o que acontece na doença de Huntington, em que eu tenho a formação de uma proteína com uma função, um ganho de função tóxica. Então, mesmo que eu tenha uma proteína, tá aqui, ó, alelo materno e paterno. O meu materno é normal, mas o meu paterno é alterado. Então, ele ganhou uma função tóxica. Então, mesmo que eu tenha um alelo normal fazendo aquela proteína, o que tem função tóxica vai gerar manifestação fenotípica independente do outro. Então, é um traço dominante em que basta apenas a alteração em um único alelo para que eu tenha manifestação fenotípica daquela alteração. A nível de doença, a gente chama isso de um transtorno autossômico dominante, em que basta que eu tenha apenas um único alelo, independente do outro, certo? Nós também temos os transtornos autossômicos recessivos, em que eu conversei com vocês que é necessário que, geralmente, mutações de perda de função afetem o alelo do pai e o alelo da sua mãe. E aí eu não vou ter produto funcional vindo a partir de nenhuma dessas moléculas de DNA. E aí a ausência, não tem para onde correr, a ausência desses dois produtos proteicos é que vai gerar a patogenia da doença. Então perceba que um traço recessivo ele só vai ser manifestado na ausência de algum dominante. Então eu preciso que os dois alelos estejam com essa alteração, com essa mutação. Se eu tiver apenas um com essa mutação, o outro vai estar funcional, formando uma proteína funcional. E a presença desse outro formando proteína funcional vai ser suficiente para que eu não manifeste aquele fenótipo, para que eu não manifeste aquela doença. Então nós temos alguns distúrbios autossômicos recessivos, tá certo? Doença falciforme, fenilcetonúria, tudo isso a gente vai falar em outro momento. Mas eu queria trazer para vocês o estado de Sergipe. Essa regiãozinha aqui, quem é que lembra? Ela é conhecida como Itabaianinha. Por que Itabaianinha? Nós temos Itabaiana e Itabaianinha. Então, percebeu-se que muitas pessoas em Itabaianinha tinham baixa estatura, certo?
E quando os pesquisadores foram tentar entender o que estava acontecendo, eles viram que essas populações possuíam, de uma forma geral, mutações nos receptores do hormônio GH. E aí, isso comprometia a via de sinalização do hormônio de crescimento e fazia com que eles tivessem baixa estatura. Só que algumas dessas alterações herdáveis, né, no genoma, elas tinham uma característica de ter uma herdabilidade autossômica recessiva. Então, autossômica porque está dentro de um cromossomo que não é o sexual, mas recessiva porque era necessário que eu tivesse alteração nos 2 alelos, que eu não tivesse nenhuma das cópias com um alelo funcional para esse hormônio. Um alelo que formasse uma proteína funcional para esse receptor. Tá? Receptor. E o que é interessante é que em Itabaianinha, não só em Itabaianinha, nós temos também outros tipos de síndromes e distúrbios, doenças e de alterações que acometem outras regiões do Brasil. Né? No mestrado eu tive a oportunidade de estudar uma delas e eu posso falar dela de uma forma um pouco mais, com um pouco mais de propriedade. Né? Então, alguns distúrbios autossômicos recessivos, eles costumam aparecer muito em uma região, em relação a outras. Né? Então, em uma cidade como Itabaianinha, tá? No interior do Rio Grande do Norte, nós temos uma síndrome autossômica recessiva muito importante, uma das maiores quantidades no mundo no interior do Rio Grande do Norte. Mas por quê? Porque perceba que, para que eu tenha a manifestação de uma doença, de uma síndrome autossômica recessiva, eu preciso herdar 2 alelos que não tenham um produto funcional, um produto proteico funcional. Qual é a chance disso acontecer? Se os casamentos forem aleatórios, né, se as reproduções forem aleatórias, eu posso ter um alelo funcional e um outro que não seja e não apresentar o traço. Mas qual que é a chance de eu herdar 2 alelos que não têm um produto funcional? Essa chance aumenta quando as pessoas que têm os filhos, que se casam e têm os filhos, são muito parecidas. Quanto mais parecidas geneticamente pessoas fazem cruzamentos reprodutivos, maior a chance de eu trazer para um indivíduo, para uma prole, a presença de 2 alelos que sejam funcionais ou não. Então, os traços autossômicos recessivos geralmente começam a surgir numa população a partir do que a gente chama de casamentos consanguíneos. Casamento entre primos, entre pessoas muito próximas da família, em que eu tenho um encontro mais fácil de 2 alelos recessivos. Eu, por exemplo, tenho 2 heterozigotos, né, como pais, e aí, de acordo com a quantidade de filhos, né, eu posso ter um encontro de 2 alelos que não têm um produto proteico funcional juntos naquela população. E quando a gente vai estudar a história e geografia de algumas capitanias hereditárias, a gente percebe como esse comportamento no passado da nossa história brasileira foi muito importante. O comportamento de casar pessoas da mesma família, de garantir terras, enfim, tem toda uma questão histórico-social que não vale a pena entrar agora, mas que eu preciso que vocês entendam como os casamentos consanguíneos podem aumentar dentro de uma população de uma determinada região geográfica a incidência do acontecimento de síndromes, de traços, de doenças autossômicas recessivas. Tá certo? E aí vocês podem se aprofundar sobre isso aqui em Itabaianinha, que isso já aconteceu bastante, beleza? Outro tipo de doença genética são aquelas recessivas ligadas ao X. Eu preciso que vocês entendam que os cromossomos sexuais, nos homens biológicos, nós temos o X e o Y, que não são totalmente homólogos. Eu tenho uma região de homologia entre esses 2 cromossomos, mas eu tenho uma outra região em que eu não tenho os mesmos genes. Lembra lá que nos outros nós temos o cromossomo 1
duas vezes um do pai e um da mãe, o cromossomo 2, a ordem desses genes são as mesmas, só que o que vai mudar são as sequências desses genes e os produtos que esses genes vão codificar, mas nessa região entre o cromossomo X e Y, eu não vou ter. Só que, se eu tiver 2X, se eu for uma mulher biológica, eu posso ter, sim, essa relação de dominância e recessividade. Mas quando eu tenho apenas um Y, né, se eu for um homem biológico, eu vou ter apenas uma região de homologia, um pedaço de homologia, na outra não. Então, se eu tiver um produto disfuncional a partir de um gene que esteja nessa regiãozinha aqui de baixo, por exemplo, eu posso não ter a formação da proteína independente de como esteja o meu Y. Isso é o que a gente conversou na doença adrenoleucodistrofia, lá do filme do Óleo de Lorenzo, em que é uma herança ligada ao X. Então, essa herança ligada ao X, ela é importante porque o gene que codifica a proteína que está na membrana do peroxissomo, esse gene transportador, né, essa proteína transportadora, é codificada a partir de um gene que está no finalzinho do cromossomo X. Então, nessa região não tem homologia com o cromossomo Y. E aí veja que se eu tiver uma mãe portadora dessa alteração, o outro X pode ser que compense essa falta funcional. Mas a partir do momento em que ela transfere esse cromossomo afetado para um filho, eu não vou ter homologia no Y, tá? E eu posso ter a manifestação fenotípica da doença. Só que se ela transferir para outra menina, né, mesmo que ela transfira o seu alelo funcional ou não, a outra menina, ela vai ter um outro X, certo? Então ela vai ser apenas portadora, ela não vai apresentar a adrenoleucodistrofia, tá certo? Então nós temos diversos tipos de transtornos que são ligados ao X e que têm um comportamento recessivo, como a hemofilia, beleza? Outro tema que eu queria tratar com vocês nessa primeira parte a gente só falou até agora sobre núcleo, certo? E o genoma nuclear, né, está separado fisicamente de um outro genoma que tem na mesma célula, que é o genoma mitocondrial. O genoma mitocondrial, desde a teoria da endossimbiose, né, é um genoma circular. É um genoma especial dentro de todas as mitocôndrias. E eu queria que vocês pensassem aqui comigo que todas as mitocôndrias que nós temos essa informação até hoje, todas as mitocôndrias e as outras organelas citoplasmáticas advêm da sua mãe. Reflita comigo. No processo de fecundação, apenas o núcleo do espermatozoide entra no ovócito secundário. Então, mitocôndrias e o que for fica. Então, o material genético é o que entra, né? O núcleo entra, né? Depois se funde lá com o núcleo do ovócito e o material genético começa a interagir da mãe e do pai. Tá? E a partir do desenvolvimento, né, do embrião, do feto, é que eu vou ter essas interações, né, entre os dois alelos, formando as proteínas e dominância e recessividade, enfim, até formar você. Mas o conteúdo da primeira célula sua é da sua mãe. Né? A mitocôndria que você herda veio da sua mãe. Né? Então, é um assunto muito interessante, né, da herança mitocondrial, depois vocês podem se aprofundar. Mas se a gente for parar para pensar, nenhum homem transfere informação mitocondrial para a sua descendência, apenas as mulheres. Eu sou homem. Se eu tiver um filho ou uma filha, independente do sexo, ela vai ter mitocôndrias que vêm da mãe. Tá? E se eu tiver um problema nas minhas mitocôndrias, eu não vou passar para filho nem para filhas. Mas se a mãe tiver, ela vai passar para os dois. Tá certo? Então, na mitocôndria, nós temos várias
cópias do DNA mitocondrial. E para que eu tenha uma manifestação fenotípica de uma doença mitocondrial, eu preciso que vários DNAs mitocondriais estejam mutados. E não só isso, né? Dentro de uma mesma célula, né? Dentro de um mesmo tecido, eu posso ter diferentes células com diferentes características do DNA mitocondrial. Isso é uma parte da genética humana que vocês vão ver. Mas eu preciso que vocês entendam que o que está dentro da mitocôndria pode ter origem a partir do DNA da mitocôndria ou origem a partir do DNA do genoma. Então aqui tem coisas em várias... Tem proteínas dessa mitocôndria de várias origens. Então o que for codificado pelo núcleo, né, por exemplo essas aqui, estão em azul. Né? O que foi exclusivamente codificado por DNA mitocondrial está em laranja. E o que é, em alguns eucariotos, codificados pelo DNA mitocondrial, em alguns eucariotos, está em rosa. E esse DNA mitocondrial pode sofrer processos de alteração, processos de mutação, e desencadear diversos tipos de doenças, como doença de Leigh, Melas, MERF, essa neuropatia óptica hereditária. Tá? Então eu queria trazer para vocês alguns padrões de heredabilidade que a gente vê lá na genética, para a gente entender um pouquinho como é que isso se apresenta a nível familiar. Tá? Então isso daqui, perceba que é uma alteração, né, que está pintado é quem tem fenotipicamente essa doença, essa alteração, né, enfim. E a gente diz que ela é dominante porque a gente tem aqui, ó, filhos e filhas, tá? Sendo afetados. Provavelmente isso daqui é uma heterozigota, em que apenas um único alelo foi suficiente para manifestar a clínica dessa doença, por exemplo. E esse único alelo tem o outro que é normal. E o alelo normal veio aqui para essa filha, por exemplo, veio para esse filho, que em combinação com os alelos normais do pai, não manifestaram a doença. Então, por isso que a gente diz que isso daqui é uma heterozigota, tá? Assim como essa daqui, também é uma heterozigota, porque, claro, se o pai não tem, é porque ele para essa característica dominante, ele é um homozigoto recessivo. Então, ele recebe um alelo recessivo, essa mulherzinha aqui, essa senhora recebe um alelo recessivo do pai e recebeu um alelo dominante da mãe, tá? Para essa senhorinha, ela passou recessivo juntamente com o pai, tá bom? Então, isso é uma forma da gente visualizar na família como é que uma herança ela pode ser caracterizada como dominante ou recessiva, tá? Aqui nós temos uma herança recessiva, em que cada um que tem essa metadezinha é conhecida como portador. Tá? E somente quando eu tenho a herança de um alelo recessivo mais do outro alelo recessivo, eu vou ter a manifestação clínica. Tá? Então, para que eu tenha a manifestação de um traço autossômico recessivo, eu preciso que meus pais sejam no mínimo heterozigotos para isso, tá? E aí, nesse caso aqui, ele transferiu sempre um dos alelos recessivos para os seus filhos, mas ela no caso, e o pai não transferiu, então seus filhos não tiveram a manifestação clínica, tá certo? Aqui é um traço ligado ao X, né, em que eu tenho muito mais homens afetados, tá? E aí esses homens afetados são afetados porque essa região do X que vai estar essa alteração não encontrou um homólogo, certo? Por causa do Y. Né? O Y não teve essa região homóloga ao X, então o homem vai geralmente expressar, tá certo? Essa manifestação clínica, enquanto as mulheres elas podem ser portadoras porque tem os dois X, tá bom? Então, aqui esse homem não apresentou o fenótipo porque ele herdou o Y e herdou o X que estava não alterado, estava normal da sua mãe, tá certo? Isso aqui foi o que aconteceu lá no óleo de Lorenzo, beleza?
Esse daqui, né, perceba que interessante, é a herança mitocondrial. Perceba que eu tenho aqui um homem afetado em que ninguém da sua família vai ter a manifestação da sua doença, porque não vão carregar as mutações em seus DNAs mitocondriais, porque os DNAs mitocondriais vieram de uma mãe saudável, tá bom? Agora, no caso de uma mãe que tem uma alteração no DNA mitocondrial, que vai transmitir para todas as proles, tá? Então, as suas proles, homens e mulheres, vão apresentar essa alteração, porque todas as suas mitocôndrias advêm dessa mãe com alteração também, tá certo? É um padrão diferente, interessante, que a gente também tem de forma de adoecimento. Então aqui eu falei para vocês de doenças que têm muitos componentes genéticos, tá? Em que a heredabilidade de uma determinada mutação é muito importante para a formação de doenças. Mas eu preciso que vocês tenham sempre em mente que herdar determinado alelo de um pai ou da mãe não necessariamente vai ser suficiente para manifestar uma doença. Então, tem doenças que não têm um peso genético muito forte, mas que são doenças conhecidas como heranças multifatoriais, doenças complexas, em que nós temos o peso de determinadas alterações em determinadas proteínas, vários polimorfismos, várias mutações acontecendo e que vão predispor uma criatura a ter ou não uma doença, tá? Diabetes, obesidade, dislipidemias, tudo isso tem um componente genético, tem alterações em genes que não vão ser a causa única e suficiente, mas que podem predispor ao aparecimento dessas doenças, né? Não sei se vocês já ouviram falar, você já teve alguém na sua família que teve infarto, que teve problema de hipertensão, né? Então, embora não sejam doenças exclusivamente causadas por alterações em um único gene, doenças mendelianas essas doenças que eu estou falando são doenças complexas, poligênicas. Um componente genético é importante, tá certo? Então, nessa segunda parte da aula, o que eu resolvi trazer para vocês? Eu resolvi falar um pouquinho sobre a meiose e as alterações cromossômicas, principalmente as numéricas, falar um pouquinho de algumas síndromes genéticas e falar sobre o conceito de epigenética, beleza? Então aqui nós temos o cariótipo humano, né? Se lembre que a gente já conversou sobre a quantidade de DNA dentro de um núcleo. Esse DNA está na sua forma mais compactada, na forma de cromossomo, principalmente durante a meiose, a mitose, na metáfase principalmente, certo? E para cada regiãozinha dessa que eu estou mostrando agora, ele está duplicado, certo? Então, esse não é exatamente igual a esse, tá? Porque cada um desses, cada cromátide irmã é que adveio de um DNA. Então, esse é igual a esse, tá? Esse é homólogo desse, certo? Mas não necessariamente igual, porque você pode herdar de cada parental, de cada pai, um cromossomo com algum tipo de alteração, certo? Então, nós temos 23 pares de cromossomos, sendo 22 autossômicos e um par sexual, em que nos homens biológicos vão ser XX, nos homens biológicos vão ser XY, nas mulheres biológicas XX, tá? E aí, o que eu quero que vocês se lembrem? Que para que a gente tenha a formação do gameta, a gente precisa passar pelo processo de meiose, o qual, quando tem algum distúrbio, é fonte de algumas das síndromes genéticas clássicas que a gente conhece, tá certo? E aí eu mostro para vocês o DNA numa intérfase, certo? DNA é uma molécula, um filamento com o início e com o fim, na intérfase, não está na sua forma mais condensada, isso é apenas uma representação, certo? E aí nós estamos mostrando um par, por exemplo, o par 18, o par 13, o par 12, tá? Só que nós temos 23 pares dentro desse mesmo núcleo. Essa é apenas uma representação simplificada.
E, durante a intérfase, quando acontece o processo de replicação, eu formo as cromátides irmãs e essas cromátides são iguais, né, ao outro DNA que o gerou, tá certo? E aí cada cromátide, né, deve ir para uma célula filha, de uma forma geral, tá? Mas vamos começar pela meiose. O que acontece? Durante a meiose, eu vou ter o pareamento dos homólogos duplicados, tá? Então, os homólogos vão se parear, vão trocar, né? E depois desse pareamento, os microtúbulos, certo, vão fazer com que esses homólogos se separem durante a primeira fase da meiose. E aí é onde eu posso começar a ter problemas. Essa separação, certo? Que aí você visualiza essa célula aqui apenas mostrando um par de homólogos, mas veja os 23, né, formando, né, um fuso que vão ser separados para as células filhas. Veja, perceba que isso é um movimento dependente de microtúbulo. E nisso podem acontecer problemas em que, às vezes, um cromossomo pode não ir para um lado, enquanto dois cromossomos podem vir para o outro lado. Então, o que recebeu dois cromossomos homólogos vai ter uma quantidade de DNA maior, e aí essa segregação que acontece na anáfase 1, ela pode dar problema de não disjunção, principalmente quando eu tenho o confinamento de dois cromossomos em uma única célula e deixa uma célula meio que vazia para aquele conjunto cromossômico. Veja, eu não estou falando dos 23 pares, todos indo para um lado e ficando zerado no outro, não. Eu estou falando no cromossomo 13, no cromossomo 21, no 18, certo? Isso acontecendo em alguns cromossomos, e isso como sendo fonte, mecanismo molecular de algumas síndromes, tá bom? Depois que acontece esse processo, as células filhas da primeira fase da meiose são formadas. E a segunda fase da meiose parece muito com a mitose, em que, no lugar de separar os homólogos, eu vou separar as cromátides irmãs. E aí as cromátides, que são fontes, né, de duplicação na fase S, vão ser separadas para as células filhas. E aí eu também posso ter problema nessa hora, tá certo? Em que eu vou trazer duas cromátides para um lado e deixar uma célula sem nada, por exemplo. Então, isso são problemas de que a gente chama de não disjunção, tá? E aí nós temos de novo na fase 2, em que eu vou separar as cromátides irmãs e gerando para cada célula filha um conteúdo haploide, em que eu não tenho os homólogos. Então, essa é a característica da meiose. E aí é assim que, durante a meiose, eu tenho uma célula diploide, gero células haploides, que, durante a fecundação, vão misturar esses cromossomos, certo? Esse material genético. E aí eu preciso que a gente veja que na não disjunção é justamente quando eu não, por exemplo, trago dois cromossomos homólogos que estavam na célula inicial. Eles não são separados, por exemplo. Acabam dois cromossomos 13, dois cromossomos 21, indo para uma única célula e deixando a outra célula vazia. Então, enquanto eu vou ter a fertilização com gameta normal, formando um zigoto que vai ter 3 21s, vai ter 3 cromossomos 13, eu posso ter a fertilização de um gameta que não tenha nada. E gera um cromossomo com apenas um 13, apenas um 21, certo? E aí, isso é a origem, grande parte das origens, de diversas síndromes genéticas. Por quê? Porque os zigotos, por exemplo, que tiverem uma trissomia, ou seja, 3 conjuntos de cromossomo do 21, por exemplo, todas as suas células vão ter 3 cromossomos 21. Então, isso vai gerar uma série de sintomas, de sinais, de manifestações clínicas que vão constituir o que a gente chama de síndrome de Down, tá certo? E aí, eu trago para vocês os tipos de mutação. Aqui eu não estou falando de mutação gênica, mas sim de mutação cromossômica, em que eu posso ter alterações no número de cromossomos. Essas alterações elas podem ser na ploidia total, né? Então elas podem, eu posso ter uma célula que na verdade isso é muito raro, né?
ter tipo de alteração de euploidia, né, que isso não é viável, um zigoto, haploide, triploide, tetraploide, ter 3 conjuntos de cada, não. Nós precisamos ser diploides, para que a gente tenha viabilidade de feto. Só que dentro de um diploide, né, dentro de um 2N, que é a representação para diploide, você pode ter menos um cromossomo, mais um cromossomo, um 3, um 21. Isso ainda é aceitável para a vida, embora tenha algumas diferenças. E aí, quando a gente fala de número de cromossomos, você imagine uma molécula de DNA mais inteira, uma molécula de DNA menos inteira, tá certo? Então, as síndromes que cursam com alteração no número de cromossomos são essas daqui. Tá? Esses cromossomos podem ser autossômicos, como o 13 e o 18, ou sexuais, como nas síndromes de triplo X, Turner, Klinefelter, em que, por exemplo, triplo X e Klinefelter eu tenho um cromossomo a mais, mas na Turner eu tenho um cromossomo Y a menos. Então, enquanto eu chamo isso aqui de aneuploidia por trissomia, esse daqui é uma aneuploidia por monossomia. E além das alterações de número de cromossomos, nós podemos ter alterações na estrutura desses cromossomos, como na síndrome de Cri-du-Chat, que é uma síndrome em que eu tenho uma deleção em um dos braços do cromossomo 5. Então, continuo tendo 23 pares de cromossomos, não tenho um cromossomo a mais, não tenho um cromossomo a menos, mas no cromossomo 5 eu vou ter uma deleção, uma perda de um pedaço do braço. Uma deleção cromossômica é um evento molecular muito grave, gente. É uma perda de genes, muitos genes, é uma perda de DNA muito forte. Tá? Não é uma simples substituição de bases, como a gente viu. É uma perda de muitos genes. Tá? E aí, essas aqui são fontes de alterações estruturais, não de alterações numéricas. De uma forma geral, são alterações estruturais. Em que eu posso ter, por exemplo, uma deleção, em que eu herdo um cromossomo que tem um pedaço perdido. Eu posso ter uma inversão em que eu herdo, olha só que interessante, eu herdo um cromossomo com um pedaço invertido, ou seja, uma região de um gene que era para estar mais distal no cromossomo está mais proximal, está trocada. Isso é ruim? É. Por quê? Porque eu tenho uma alteração naquela sequência. Imagine se eu corto uma sequência do DNA e troco ela de lugar. Uma sequência muito grande. Né? Então, todas aquelas regiões que foram modificadas podem ter diversos genes que vão ter diversas consequências nessa alteração. Então, a gente precisa pensar que essas alterações numéricas e estruturais a nível de cromossomos causam diversos tipos de manifestações clínicas que acontecem ao mesmo tempo. Né? E por isso, elas são chamadas muitas vezes de síndromes. Lembra lá da primeira aula dos sinais e sintomas acontecendo simultaneamente, como sendo a própria definição das síndromes. Então perceba que em todas as células, desde o nascimento dessas pessoas, eu vou ter um cromossomo a mais, um cromossomo a menos, em alterações numéricas, ou um cromossomo invertido, um cromossomo deletado, com uma região deletada nas alterações estruturais, tá certo? E aqui eu trago para vocês 2 exemplos, em que em todas as células que a gente observar dessa pessoa aqui, nós não vamos encontrar o cromossomo Y. A ausência do cromossomo Y faz com que essa pessoa seja classificada como do sexo biológico feminino. Tá? Então, mulheres biológicas com a síndrome de Turner não possuem o cromossomo Y e também não possuem o outro cromossomo X. Tá? E aí, essa é uma alteração numérica que acontece nos cromossomos sexuais. Mas nós podemos ter alterações numéricas que acontecem nos cromossomos autossômicos. E a alteração mais conhecida hoje no mundo é a síndrome de Down, em que eu herdo em todas as células do meu organismo 3 cromossomos, 21. E aí eu preciso, como é que eu tenho 3 cromossomos 21?
Eu preciso que você perceba que durante o evento de meiose, houve uma não disjunção em que, na hora de eu fazer a separação dos cromossomos homólogos, por exemplo, dois cromossomos 21 vieram para uma célula só. E essa célula que tinha dois cromossomos 21, ao invés de ter só um, foi fecundada por uma célula, um gameta normal, que só tinha um único cromossomo 21. E aí eu gero uma trissomia, certo? Então, só fazendo o link do mecanismo molecular da meiose com o início, a causa dessas alterações genéticas. Aqui eu trago para vocês a síndrome de Down, certo? Que é uma trissomia do cromossomo 21, que pode acontecer por... tem outros mecanismos, mas pode acontecer por não disjunção durante a meiose, em que eu tenho uma série de sinais e sintomas que caracterizam essa síndrome. E perceba que, embora seja uma síndrome, eu posso ter sinais e sintomas de doenças, que é uma neoplasia. Né? A leucemia é uma neoplasia, né? Que a gente vai ver nas próximas aulas. Então, não é porque eu tenho uma síndrome que eu não possa ter uma doença, né? Porque eu tenho uma síndrome que eu não possa ter uma diabetes, eu não posso ter uma hipertensão. E que isso também faça parte da síndrome, tá? Do conjunto de sinais e sintomas da síndrome. A síndrome de Turner, que nós temos mulheres em que não tem o cromossomo Y, tem apenas um único X, tem essas características clínicas, tá certo? E nós temos vários, Klinefelter, Turner, Edwards, Patu, que na genética que se destrincham esses sinais e sintomas. Mas percebam, às vezes nas síndromes não é tão claro por que a ausência do Y vai gerar baixa estatura. Mulheres que têm X e X têm baixa estatura? Beleza, mas por que só um X? Sem o Y está associado a nervo pigmentado, a linfadema periférico. Então, na verdade, as síndromes elas têm manifestações de sinais e sintomas que às vezes a gente não consegue entender qual que é a relação, né, da ausência ou da presença de determinado conteúdo cromossomal com a manifestação clínica que vai aparecer. Tá? E se você parar para pensar, né, lá na genética clássica, que dos dois cromossomos X, né, por efeito de compensação de dose, um é praticamente inativado. Lembra? Então, será que a mulher normal tem só um X funcional mesmo? Né? Se não tem o outro funcional, por que ela não é completamente igual à síndrome de Turner? Né? Então, são coisas que eu deixo para a filosofia. E aí, só para a gente encerrar, um termo, né, que, embora os geneticistas defendam com unhas e dentes que todas as explicações moleculares podem ser encontradas no nosso DNA, existem algumas alterações fenotípicas, diferenças entre eu e você, e que às vezes geram até doenças que não são explicadas por mudanças na sequência do DNA. Então, às vezes, deixa eu passar aqui. Às vezes, dois gêmeos, eles possuem diferenças fenotípicas muito gritantes, mas que no seu DNA, aquela sequência daqueles genes específicos para aquele fenótipo são iguais. Então, na genética, nós temos um termo chamado de epigenética, em que é um ramo que estuda os fenótipos que são transferidos de uma célula para gerações futuras sem alterar a sequência de base do DNA. Então, a célula-mãe tem a mesma sequência da célula-filha, porém, elas vão se comportar fenotipicamente diferentes. Como? Por causa de efeitos epigenéticos. Então, as diferenças fenotípicas entre gêmeos monozigóticos resultam de efeitos epigenéticos. Gente, epigenética é um ramo muito grande, um ramo que recentemente vem crescendo e que eu preciso que vocês pelo menos já tenham ouvido falar.
Tá? Então, o que é epigenética? Epigenética é quando você mexe no fenótipo sem mexer na sequência de DNA. Mas não necessariamente o DNA fica igual. A partir do momento em que eu adiciono, por exemplo, grupamentos metil, certo? Metilo o DNA, eu faço com que determinados genes que estão normais fiquem inacessíveis. Eu consigo compactar esse DNA nessa região se eu metilar essa região do DNA. Mas se eu acetilar algumas histonas que estão nessa mesma região, eu consigo fazer com que essa região fique mais acessível, menos compactada, e a transcrição fique ativa, por exemplo. Então, eu estou controlando a transcrição a partir de mecanismos que não estão mudando a sequência desse DNA. Tá? Então, eu posso ter um produto proteico não necessariamente disfuncional ou ausente, não porque eu tenho uma mutação naquela região, mas porque aquela região, naquela célula, está inacessível. Por quê? O DNA ele pode estar normal, está selvagem, mas eu não tenho como acessá-lo. Por quê? Porque as histonas estão muito juntas, porque aquela região está metilada. Então, não necessariamente a gente vai ter ou não vai ter um produto proteico numa célula só por causa da sequência daquele gene. Tá? Então, quando a gente fala de epigenética, eu estou falando de um efeito fenotípico que foi causado por modificações no DNA que não alteraram a sua estrutura. Perdão, que não alteraram a sua sequência, mas que podem ter alterado a sua estrutura. Beleza? Então, aqui eu trago para vocês o fenômeno de metilação das citosinas. As citosinas podem ser metiladas, certo? E um gene ele pode ser inativado completamente por metilação em sua área, em sua região promotora. Então, eu não tenho a transcrição desse gene, não porque eu tenho alguma mutação, porque essa proteína não é funcional. Eu não tenho a função da proteína, por exemplo, não porque tenho alguma mudança no meu genoma naquela região, mas sim porque essa região foi inativada por metilação. Eu metilo essas citosinas que estão aqui, nessa região regulatória do gene, e aí ele não vai ser expresso. Aquiles, isso vai gerar diferenças nas populações? Sim. Então, os padrões de metilação, de acetilação do DNA, das histonas, são modificações bioquímicas que vão controlar a transcrição e a expressão dos genes. E isso tem muito a ver com o ambiente. Então, não necessariamente a genética consegue explicar todas as diferenças. Por isso que se criou, né? Por isso que se pensou nesse termo epigenética, né? O que está fora, acima da genética. Então, o DNA não necessariamente, a sua sequência explica todos os fenótipos, né? Então, algumas doenças, inclusive as neoplasias, estão associadas aos padrões de metilação. Não só as doenças, como algumas diferenças nas populações, tá certo? Alguns padrões epigenéticos. Então, mais uma vez, trago aqui para vocês as nossas referências, né? Tanto os livros de biologia celular quanto de patologia, são muito boas para os estudos complementares. E foi da onde eu tirei as figuras e da onde eu tirei algumas informações, tá certo? Então, muito obrigado pela paciência, espero que vocês tenham entendido. Na próxima aula nós entraremos em neoplasias, que são doenças muito associadas à genética, tá certo?